Pessoal, vou participar de um bate-papo com essas duas feras aqui, ó. O Genilson e Felipe. Nós vamos falar de alguns assuntos importantes demais para quem? Para você, empreendedor, você, empresário. Se você, empresário, está aí querendo se atualizar sobre temas como reforma tributária, isso, que é um tema que está atormentando aí a vida de alguns empreendedores no Brasil, todo mundo preocupado com isso. Essa turma aqui, que é a turma da Acrópole Contabilidade, são colaboradores, sócios da Acrópole, não é isso, Felipe? Isso, exatamente. Eu sou Felipe Rocha, sou sócio da Acrópole, a gente está junto aqui há mais de 10 anos, né? A Acrópole existe aí desde 2003, com o Helder, né? Que foi o predecessor, mais conhecido aí, principalmente do pessoal de Almenara, né? E a gente atua aqui em todas as áreas, de empresas de diversos setores, e a gente vai bater um papo aqui com o Dan Carlos sobre os assuntos do momento, né? E a gente vai reforma tributária, DRE. É isso aí. Eu sou o Genilson, também sou sócio aqui da Acrópole Contabilidade. A gente está junto aqui há mais de 10 anos aqui com o Helder. E a gente vai reunir aqui alguns temas muito importantes, né? Como a tributação dos lucros e dividendos também, né? Que a gente vai falar aqui hoje. Isso. Então, assim, a minha missão é ajudar, já faço isso há mais de 11 anos, eu tenho como missão contribuir com a gestão de excelência aí, de empreendedores, e normalmente eu falo de vendas, de estratégia comercial, mas hoje vamos falar de alguns temas aqui, um pouco diferentes do que eu falo, mas também estou evoluindo, aprendendo e vou aprender com vocês aqui. Como eu disse, né, nós vamos falar sobre reforma, um pouco sobre reforma tributária, e a parte contábil também, que é o que vocês realmente dominam e conseguem ajudar esses empreendedores. Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que o coração de toda empresa se chama vendas. Porque se o cara não vende, ele não tem dinheiro para o marketing, não tem dinheiro para a contabilidade, não tem dinheiro para o jurídico, não tem dinheiro para contratar colaboradores. Só que aí entra uma armadilha. O cara vende bem, fatura bem, mas e a parte de gerenciamento do dinheiro que entra? E aí envolve o quê? Tem a ver com a contabilidade, a parte contábil. Se ela não for bem feita, a empresa não se organiza. E quem não se organiza, fica estagnado e não cresce. Vocês, com a experiência que vocês têm, tem como o cara só fatura, só vende, mas não é organizado nessa parte contábil, dificilmente ele vai crescer, ele vai evoluir. Exatamente, a pessoa tem que estar atenta, né, o que está acontecendo na empresa dela, até para ela saber também que às vezes acontece muito de a pessoa às vezes vai fazer um comércio, tem um bom faturamento, mas às vezes acontece que a pessoa está até sendo roubada por alguém que trabalha ali dentro, ela não tem noção. Por quê? Eu faturo X mil, desconto, custo, despesa, ela vai me sobrar, por exemplo, 50 mil, mas na hora que eu vou ver, me sobrou 50, me sobrou 20, me sobrou 30, e a minha conta não fecha, porque às vezes estou perdendo coisa, tem gente roubando meu estoque, tem coisa acontecendo, estou perdendo produto, às vezes um estoque que ele é de rápida perda, né, estraga mais fácil, alguma coisa assim, eu não estou tendo esse controle porque está acontecendo com as minhas coisas. Ou talvez também não tenha conhecimento do fluxo de caixa da empresa, que é muito importante, né? Porque nem sempre o dinheiro que está sobrando no caixa da empresa significa que é lucro, pessoal. Muitas das vezes, né, você tem ali duplicadas para pagar a longo prazo, né? Então, se você não faz uma gestão ali do fluxo de caixa e você começa a sangrar o caixa da sua empresa, né? Você vê dinheiro lá e começa a sangrar o caixa da sua empresa, você pode arrumar problema, justamente com o seu fluxo de caixa. Vai chegar uma hora que não vai ter dinheiro lá para poder arcar, né, com as despesas mensais, cumprir com os seus compromissos, né, com os seus fornecedores, né. Então, e o que acontece? Então, bora começar a falar de alguns temas. Vamos começar aqui, então, que eu acredito que o nome do tema é a solução para isso que vocês começaram a abordar, esse problema. E entra dinheiro, mas no final a empresa acaba ficando vermelha. Que é o quê? O DRE. Exato. Que é o quê? DRE, demonstração de resultado de exercício. É o controle mesmo, um controle verdadeiro de receita e despesa. Isso mesmo? Exatamente. Na DRE a gente consegue relacionar, né, as receitas, né, as despesas, para a gente chegar na última linha, que é o lucro líquido, que é o que realmente importa, o que, é que vai entrar, né, no bolso do empresário. Porque, na realidade, toda empresa, né, ela é constituída para gerar lucro, né? Então, tem que ser feita ali a avaliação até do custo mesmo,
né, do produto vendido, do serviço prestado, porque muitas das vezes, né, o empresário acha que está tendo lucro, está com a margem agradável, e na realidade não está, né, porque ele despreza ali os custos, as despesas, né, ou não envia para a contabilidade fazer a contabilização disso da forma correta. Então, isso é muito importante. Isso aí, essa questão de postergar essa conexão de maneira verdadeira com a contabilidade, ou seja, ele posterga informações que não pode deixar de ser enviado para vocês. Isso acaba atrapalhando até na questão do como vocês conseguem ajudar. Exatamente. A informação para vir do nosso lado, para a gente dar algum tipo de informação, que essa informação seja consistente, né? Você ter um balancete para entender onde eu estou gastando mais, onde eu estou gastando menos, onde eu posso melhorar, o que eu posso diminuir, o que eu posso aumentar. Você precisa de uma informação completa do outro lado, do cliente. Então, se o cliente não dá essa informação para a gente não consegue muito fluir. Como o engenheiro já disse, se a gente pega uma DRE, a DRE vai trazer receitas e despesas, tirar custos, também vai te dar um lucro líquido. Mas nem sempre esse lucro é disponibilidade financeira, né? Dinheiro na mão. Pode ser um lucro de 1 milhão no ano, um belo número. Mas esse número está ali disponível, foi pago para o sócio, foi para o bolso do sócio, às vezes não, você está no estoque, você está no imobilizado, né? É um bem que vai gerar recursos para a empresa. Ou às vezes simplesmente uma disponibilidade financeira que existe, mas está ali para quitar um fornecedor, um empréstimo do banco, alguma coisa assim. Então tudo isso tem que ser levado em conta, né? Certo. Então, assim, eu dou consultoria, sou consultor empresarial, para quem nunca me viu aqui, já há mais de 11 anos, e vira e mexe eu estou chegando para dar consultoria e vejo lá, tem empresa que fatura bem, mas não consegue entrar no azul. Então, para finalizar essa questão do DRE, para a gente passar para outro tema, é importante demais você ter uma contabilidade de excelência, mas também fazer o seu papel, abastecendo das informações necessárias para que vocês possam ter um serviço com eficácia. Porque, na verdade, vocês dependem da eficácia do parceiro para que vocês possam entregar com eficácia. É o financeiro da empresa que vai gerar esse conjunto de informação, né, para a gente poder trabalhar aqui em cima, né, porque a contabilidade é uma ciência, né, a gente vai fazer estudo ali do patrimônio, então as movimentações, as entradas e as saídas, então a gente vai contabilizar isso tudo para no final a gente ter a DRE, ter o balanço patrimonial, né, que a gente vai poder gerar índices, o empresário poder avaliar, né, com a ajuda do Juan Carlos ali, né, para poder interpretar os índices. A gente os indicadores. Os indicadores, exatamente. As métricas, quanto que eu estou faturando, quanto que nós precisamos aumentar de faturamento, às vezes eu chego na empresa e pergunto, quanto que a sua empresa faturou de 4 meses para cá? A primeira coisa que eu faço, me dá um relatório, quanto que sua empresa, a média de faturamento dela é de 4 meses para cá? Aí a gente define agora a meta, certo? Mas tem empresário que nesses indicadores ele tem. E aí fica difícil, né? Peter Drucker, o pai da administração, ele falou, não tem como você controlar aquilo que você não checa. Sim. Então, se o cara não sabe quanto que ele faturou no mês, aí fica difícil para saber até quanto por cento que essa empresa dele cresceu ao ano. Tem imagem, né? Mas tem empresário redondo, organizado, que fala assim, não, minha empresa, já peguei também, o cara falou assim, ó, minha empresa cresce em média 8% ao ano. Então, são informações que ajudam, né, na definição, se vai continuar quais são as ações que devem serem feitas nesse negócio, nessa empresa. Gente, então, vamos falar um pouco sobre reforma tributária. Qual o tema que você acha que nós não podemos deixar de falar aqui, nessa mudança de lei? Qual o nome da lei? Acho que a priori, né, a gente vai falar agora da tributação dos lucros e dividendos, né, que já está no horizonte, a partir de janeiro de 2026 agora, já está no horizonte, então a gente precisa trazer essa informação que é muito relevante aí. Sobre a questão dos dividendos. Isso, a tributação dos lucros e dividendos. Que agora o governo vai comer um pouco. Exatamente. 10%, parece. Até então, né, o lucro e dividendo era isento, né? Então aí foi publicada a Lei 15.270. 15.270 de 26 de novembro de 2025. Exatamente. Que vai começar a partir de 1º de janeiro já. Exatamente. Então
Então, os rendimentos recebidos, né, a partir de 1º de janeiro de 2026, né, estarão sujeitos a alíquota de até 10% de imposto de renda, né, quando esses rendimentos ultrapassarem R$600 mil no ano. Só explicando o que é dividendo, que talvez tem empresário que não sabe, né? Vamos supor uma empresa que tem 4 sócios. A empresa faturou os 500 mil, no final lá sobrou um lucro líquido lá de 100 mil, vai dividir para esses 4 sócios. Exatamente. Isso é dividendo. Agora, hoje ante a data aí, o governo não tinha imposto, não pagava imposto, não é isso? Exatamente. Agora o governo vai entrar, né? O governo está precisando de dinheiro e foi uma forma que ele utilizou para poder compensar, né? Porque ele trouxe também, elevou a faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil por mês, e a forma que ele utilizou para poder compensar a perda da arrecadação foi tributar os lucros e dividendos, né? A partir de R$600 mil no ano. Lembrando que, né, o empresário que fizer retirada acima de 50 mil no mês estará sujeito já à retenção de 10%. Né? Lembrando que também essa tributação não é definitiva e vai ser tudo ajustado na declaração de ajuste anual. Então, basicamente vai ser isso. Tem um outro tema aí nessa... Um fato importante a mencionar, eles falam que é a tributação sobre as altas rendas, né? Mas a gente deixa de fugir do seguinte: se a gente pega, por exemplo, o Paulo Lema, que é uma pessoa multimilionária, né? Vamos pegar uma pessoa da frente de capital, Boris de rico. Existe um fator de limitação que até na lei foi incluído, que a pessoa física, a pessoa jurídica e, em consequência, a pessoa física, que é sócia, ela só pode ser tributada até 34% da renda daquela empresa. Nós tributamos sobre renda, que no caso de empresa, imposto de renda e contribuição social, mesmo você no simples funcional, tá? Você também tem esses tributos de forma minoritária dentro da guia, né? Aquele percentual que você já paga, mas tem. Isso só pode ser tributado a 34% da renda. Ou seja, o Paulo Lema, ele já sofre esses 34% na tributação da empresa dele. Ou seja, ele não é desse grupo, vai ser tributado a 10%. Vamos supor, se ele tiver 1 bilhão de lucro no ano, esses 1 bilhão de lucro vão continuar isento, porque ele já foi tributado na empresa com o teto máximo permitido por lei, que é 34% sobre a renda na empresa dele. Uma informação importante, que as pessoas acham, vai tributar todo mundo, não. A gente considerou que são supostas médias rendas, tá? A gente sabe que ganha 50, 100, 200 mil por mês não é considerado média renda, mas a gente classificou como média renda só para a gente fazer uma segregação de baixas rendas, média que seria esse grupo que vai ser tributado, e aí o grandão mesmo, os muito ricos, os bilionários, eles não vão estar nessa baixa de tributação, eles vão estar isentos, né? E o grande risco, né, nessa questão dos dividendos é que o Brasil pode perder, por exemplo, no Uruguai, em outros países vizinhos. Existem estudos, né? As pessoas têm feito estudos de migrar algumas empresas para países próximos da América Latina. Que lá não paga nada. Por ter condições um pouco melhores, mas isso depende muito, né? Vai valer de cada caso a caso, cada estudo é estudo, né? No fim da história, para ser sincero, é uma tentativa de regularização social, né? De cobrar mais de quem tem mais competência de pagar e cobrar menos de quem tem menos competência de pagar, né? A gente vive nessa puxa-puxa tributária no nosso país. Entendi. E tem mais algum tema sobre essa que vocês acham de extrema relevância, tá abordando aqui nessa questão de reforma tributária, que pode... Eu acredito, até a gente batendo um papo ali antes, você falou uma coisa que tem que ser também comentada aqui. Nessa mudança de reforma tributária, o empresário precisa do apoio da contabilidade, mas também dependendo do fluxo, volume e complexidade da operação de cada um, às vezes a gente precisa um pouco do setor jurídico atuando junto, né? Isso é importante. Porque se a gente pegar às vezes a indústria vai ter diversos produtos ali manufaturados, ou no comércio vão ter 10 mil produtos para um mercado pequeno vai ter em torno, a gente tem alguns mercados pequenos, em torno de 10 mil produtos, 12 mil produtos, então são muitos produtos, a pessoa tem que abrir, reclassificar, colocar novos códigos, né? Tem todo um processo que tem que ser olhado mais a fundo, né? Os prestadores de serviços menores, unitários, são mais básicos, né? De se trabalhar em cima, que vai prestar um único tipo de serviço, não tem muito o que sofrer. Fez um parâmetro, esse parâmetro ele é sequencial dele para frente.
para condensar tudo, né? A reforma tributária, ela veio para fazer a substituição de alguns tributos sobre o consumo, né? Que hoje a gente tem o ICMS, o ISS, o PIS, COFINS, o IPI, que a legislação é muito complexa, né? A gente tem 26 estados, mais do Distrito Federal, mais de 5 mil municípios. Então, cada município tem a sua própria regulamentação aí do ISS, cada estado tem o seu próprio regulamento do ICMS. Então, acaba que é um manicômio tributário, né? Muitas das pessoas tratam dessa forma a tributação no Brasil hoje. E o intuito da reforma, né, ela foi muito nobre, né, que é para simplificar isso tudo, né? A gente vai condensar isso tudo numa legislação única, né? O IVA vai ser dual, né? Mas, de certa forma, eles vão seguir o mesmo princípio, né? Só que, de certa forma, isso vai trazer algumas complexidades, né? Principalmente para as micro e pequenas empresas, que pode até mesmo diminuir a competitividade, né? Hoje, as micro e pequenas empresas deveriam ter um tratamento diferenciado, uma coisa assim que a gente entende que a lei, né, ela não beneficiou tanto assim as empresas do Simples Nacional, né? Embora não tenha uma alteração na alíquota do Simples Nacional, mas o Simples Nacional ele vai gerar um crédito pequeno, né, para o seu cliente, né? Então, muitas das vezes o cliente ali ele vai optar por comprar a empresa, né, por comprar, adquirir a mercadoria ou comprar o serviço, né, de empresa do regime regular, que vai gerar um crédito maior ali do IBS e da CBS. Então, o Simples vai ser muito impactado na questão da competitividade no mercado. Então, a gente entende que, nesse ponto, né, a legislação ela não foi muito feliz, sabe? E a questão do meio, como que vai ser impactar as mudanças? Essa questão de reforma tributária, o cara que é meio, ele vai ser mais impactado? Vai melhorar para o meio? Vai piorar? Para o MEI vai ficar elas por elas, né? Porque o MEI tem uma contribuição ali fixa, né? E o que haverá é que não terá mais o ICMS, né? E o ISS na guia do MEI, né? Agora será a CBS e o IBS, né? E o MEI também ele não vai gerar crédito, né? Para quem estiver comprando dele. Então, de certa forma, também vai diminuir também a competitividade, assim como vai acontecer no Simples Nacional como um todo, né? De via de regra, a gente fez alguns estudos, algumas simulações, né? Tem fatores de redução, tem alguns regimes específicos, né? Mas no fim da regra resumindo, extinguiram alguns tributos, né? Tributos mais complexos, né? Sobre o consumo, hoje o senhor já antecipou, que PIS e COFINS vai virar um único imposto que se chama CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e vamos extinguir ISS, ICMS e IPI, que vão virar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, né? O IVA atual hoje que se antecipou. Vamos tentar simplificar essa briga tributária que a gente tem no nosso país. Realmente existem muitas legislações sobre PIS e COFINS, muitos cobram, não cobram, alíquota zero, unidade, isenção, é um caos tributário. E o mesmo vale para os tributos, principalmente municipal, ISS e ICMS. Existem brigas entre os estados, os municípios, cobra aqui, cobra ali, é meu, é seu, cobra um diferencial, um a mais, um a menos, né? Ou pelo Simples, por exemplo, o grande pessoal do setor de comércio, da indústria sofre antecipação de CMS, com o cobro do Estado. Isso tende a acabar agora com a reforma, né? Os setores, prioritariamente, que vão ser beneficiados, a priori, de forma simples e básica, são o setor do comércio e principalmente a indústria. Eles vão passar a aproveitar mais créditos de quem está fornecendo insumos para eles, insumos, mercadoria e por aí vai. O setor de serviços vai ser o mais prejudicado, porque sempre se